Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor, do Quadrinhos do Virto. E hoje vai ser um vídeo diferente. Já vou falar qual é o quadrinho. Balada pra Sophie. Esse vídeo não tem roteiro, não tem nada. Eu tô gravando depois que eu terminei de ler, porque eu preciso falar disso aqui. Foi lançado no Brasil pela Pipoca Nanquim, belíssimo quadrinho. É um quadrinho conhecido, é um dos quadrinhos assim... acho que é o maior quadrinho de Portugal. Quando saiu ele ganhou de venda, de número de venda e tudo mais. Acho que ainda não tenho certeza, mas por um bom tempo ele foi o quadrinho mais vendido aí, o mais popular assim de Portugal. Balada pra Sophie, a gente tem a história de Julien Dubois, é francês. É um pianista de grande sucesso. E a história dele é muito complicada, porque a gente vê aquela coisa do famoso. Ele é um cara muito famoso, que ele teve sucesso, vendeu acho que 70 milhões de discos e não sei o que. E ele não é feliz com a vida dele, com a trajetória dele. E tudo começa quando uma jornalista, ela resolve entrevistar o Julien Dubois para saber sobre a vida dele. E aí que a nossa história começa. Bom, e a gente tem essa jornalista que vai atrás do Dubois para saber sobre a história dele. E aí a gente tem o Julien, que ele tá numa fase... Bem, ele já é um cara mais velho, ele tá doente e ele cita: eu não quero que fale sobre isso e tudo mais, eu não quero que pergunte sobre a minha doença. No começo ele já dispensa de primeira a entrevistadora, e aí ele só deixa ela fazer a entrevista porque ela dorme na frente da casa dele. E aí ele chama e fala: você é insistente e tal, então vou falar com você por 1 hora. E ele começa a contar a história dele e passa muito mais de 1 hora. E ele gosta da conversa, e ela, perdão por tomar tempo. Ele, não, a gente vai conversar amanhã, por exemplo. E a gente tem a história dele, o que é a história de Julien Dubois? O que a gente tem nesse quadrinho? O que a gente tem nessa entrevista? Basicamente, eu vejo como uma narrativa que tem 2 lados. A gente tem uma obsessão. E o Julien Dubois, ele tem uma obsessão com o personagem aqui, François Sanson, que ele conheceu num concurso de piano, assim, que é uma disputa ali na França. Não lembro se era da França nacional, acredito que era nacional. E ele vai tocar. E por que ele toca? Porque a mãe dele força ele a tocar. Basicamente, desde que ele era bem menininho. Esse concurso é com 10 anos, mas ele começa muito cedo a tocar piano. E a mãe dele bota essa pressão: você tem que tocar piano, você tem que ser o melhor, você tem que fazer. E ele cita, em alguns momentos aqui do quadrinho, a pressão é insustentável, é muito difícil, é muito dolorido, é muito complicado. E a gente tem esses momentos dele, assim. Ele não queria, mas ele foi formado para ser um futuro grande pianista. E a gente tem esse concurso e o Julien Dubois, ele vai lá, se apresenta e todo mundo aplaude, todo mundo acha fantástico. Até que chega François Sanson. O François, ele é o filho de um cara que ele limpa o teatro ali. E que enquanto o pai dele limpava o teatro, o François, ele aproveitava e estudava piano, tocava piano. E ele o pai dele faz um acordo horrível, que se meu filho não ganhar, eu vou trabalhar para você de graça durante tanto tempo. Ele fala pro dono do teatro e tudo mais, e aí o filho participa. E a gente tem a narrativa aqui do Dubois falando que quando o Sanson tocou, basicamente todo mundo sabia que estavam diante de uma lenda dos pianos, de um cara formidável, de uma raridade, de alguém com potencial nos dedos, a pureza, um potencial completo. E ele perdeu. E aí você fala, é até engraçado, porque a jornalista pergunta: mas a história diz que o Sanson perdeu o concurso pra você. E o Dubois fala: então, perdeu porque minha mãe subornou todo mundo pra eu ganhar. E aí foi no nível assim que, com essa derrota, o pai do Sanson, ele teve que trabalhar no teatro de noite, de dia outro emprego pra poder pagar numa fábrica. Ele trabalhava pra poder pagar as dívidas e tudo mais. E o pai dele acabou morrendo de tanto trabalhar. Então a gente tem esse drama. Mas, enfim, eu não vou aprofundar no duelo desses dois, porque eu acho que essa é uma das grandes belezas do quadrinho. Mas você pode achar que é um quadrinho bobo, mas é um quadrinho que ele narra a história do Dubois. E o Dubois passou por muita coisa. A gente tem que pensar que ele é um cara mais velho. Então ele conta como, na época que a França foi invadida pelos nazistas, como que ele teve que lidar, porque de um dia pro outro ele chegou em casa e tinha um monte de nazista na casa dele. Ele tinha que tocar pros nazistas pra dançarem, cantar, se embebedar com a mãe dele e tudo mais. Então a gente vai vendo o drama de vida desse personagem.
e você se identifica com ele, não no sentido de... Acho que se identificar é uma palavra errada, mas você se solidariza com ele. E ao mesmo tempo que você se solidariza com ele, ele é um personagem que se detesta. Você vê que ele claramente se detesta. Ele tem problemas mal resolvidos com ele mesmo, e que obviamente a trama vai mostrar o que ele fez, mostra por que ele fez e tudo mais. E é muito, muito bom o jeito que isso aqui é escrito. O Felipe Melo, eu nem lembro se os tem, mas esse quadrinho aqui do Felipe Melo no roteiro e o Juan Cavia na arte. E o Felipe Melo, ele é ator, ele é compositor, ele é diretor, então ele tem várias expertises. O Juan Cavia, ele também desenha, mas ele também trabalha ali com fotografia para filmes. Um dos filmes que ele trabalhou ganhou o Oscar, inclusive. Então é uma dupla muito boa. A gente tem algumas páginas aqui belíssimas, mas da história, então a gente tem isso. A gente tem a história do Dubois. E não é um spoiler, porque acho que não é um ponto que, nossa, vai chocar. Mas o Dubois, ele não fica famoso por tocar o que ele queria tocar, na verdade, que era o que ele se admirou pelo Samson e queria competir com o Samson, que é aquela coisa da música clássica, Beethoven, Mozart e tudo mais. Não, o Dubois, ele faz sucesso como pianista pop, assim, com hits e tudo mais, músicas de romance, etc. E é muito legal essa história, é muito legal acompanhar o Dubois, ver a jornada dele pra chegar até onde ele chegou, porque ele é assim hoje. E a gente tem tudo, a gente tem dramas, tem momentos que ele tá numa situação de que ele perde tudo e vive na rua, momentos que ele tá por cima, que ele não tá tão por cima assim, momentos de romance. Por que você tá sozinho? Por que você é sozinho? Você já amou alguém? A gente vai se aprofundando na vida do Dubois. E pra mim é cativante o quanto ele é crítico com ele mesmo, que é o que eu falei. Ele, o tempo todo, você até se solidariza com ele, com algumas situações que ele passou que foram muito horríveis, mas ele também fez coisas. Mas você fica até meio, caramba, mas... eu não sei se eu te condeno totalmente por causa disso e tudo mais. Algumas coisas sim, mas, enfim, você fica com um sentimento conflitante com o Dubois. Porque ele é esse velhinho, tá se mostrando esse velhinho legal que sofreu tanto. Ele sofreu tanto. Então, é um quadrinho muito bom. Fazia tempo que eu não me emocionava lendo o quadrinho. E as últimas 30 páginas desse quadrinho eu chorei muito. Eu já tô querendo de novo, só de lembrar do final. Eu não posso nem falar perto do porquê que o final é tão impactante, porque pra começar a explicar já é um grande spoiler de uma coisa desvendada, mas algumas coisas são desvendadas na reta final e é impactante. E é impactante ver como durante o período que o Dubois ele conversa com essa jornalista, ele vai mudando a própria percepção dele de mundo, de ser esse cara sempre ranzinza e tudo mais. Ele vai mudando isso ao longo dos tempos, ele vai ficando mais aberto, mais leve, e é muito bacana. Balada pra Sophie é uma obra de arte. É uma obra de arte dos quadrinhos. No final do quadrinho, a gente tem aqui até uma tagzinha pro Spotify, porque Balada pra Sophie no final tem uma música gerada aqui. Difícil falar desse quadrinho, mas tem uma música no final do quadrinho que conecta com a história e você descobre quem é Sophie, etc. É muito bom. É um quadrinho de primeira qualidade. Tá meio difícil de achar, eu consegui pegar na Amazon ainda, mas ele tá meio chato. Eu vi que acho que na Comics ainda tinha pra vender. Eu vou deixar aqui nos comentários os lugares que ainda estão vendendo, que tem Balada pra Sophie, mas ele já tá quase esgotado. E merecido, porque ele é muito bom e merece uma reimpressão. E não penso que esse quadrinho é um quadrinho só pra quem gosta de música, pra entender o Dubois, compositor, que depois virou maestro, sei lá. Não, é um quadrinho pra qualquer um. Eu não entendo nada de música, eu adorei esse quadrinho. Mas se você gosta de música, eu acho que ele vai impactar ainda mais você. Se você toca instrumento, tem amor pela... às vezes, não sei se teoria musical é a palavra, mas se tem amor pela música, esse quadrinho vai impactar você de um jeito muito forte. Porque você vê... essa batalha entre o Dubois e o Samson é formidável. E um pouco do que cada um pensa disso, ou um pouco do que o Dubois pensa disso. E é muito bom. Balada pra Sophie é um quadrinho que eu recomendo que você leia. E, pô, eu não consigo nem finalizar esse vídeo, cara. Deixa o seu like aí, se inscreve, comenta, se leu Balada pra Sophie.
Mas é isso, o que eu posso falar é vai atrás desse quadrinho. Você não vai se arrepender. Ele não vai te deixar, nossa, triste, de pô, que horrível, não. Não, é um quadrinho que ele... aquela lágrima de sorriso. Você chora, você vai sentir, vai se impactar, mas você vai sorrir, porque você leu uma bela de uma história.